Bom dia, todas e todos. A gente vai começar hoje mais uma atividade aqui do ciclo de debates de desinformação, democracia e plataformas digitais. Nosso tema hoje é sobre regulação de serviços de mensageria privada, a quebra da criptografia e a violação da proteção de dados. Ou seja, só temas fáceis. Meu nome é Samara Castro. É uma honra para mim estar aqui hoje do lado de tantos amigos, de tantas pessoas que são inspiração e bibliografia desse tema. E, além disso, é um tema muito, muito sensível. E eu queria agradecer pela possibilidade de estar aqui hoje, agradecer ao convite do Ricardo Campos, à organização do João Brant também desse espaço, a todo mundo que está envolvido, porque eu acho que esses debates que estão acontecendo sobre essa temática, eles são fundamentais, ainda mais nesse momento de tanto conflito e de realmente possibilidade que a gente tenha a capacidade de alterar efetivamente a maneira pela qual a mensageria privada está regulada no Brasil hoje com o PL 2630. E para não dar muito spoiler, porque eu acho que os nossos convidados são aí as maiores autoridades para falar do tema, eu queria colocar mais ou menos sobre quais são as bases que estão essa discussão hoje. E esse debate da regulação dos serviços de mensageria privada, ele talvez é um dos mais interessantes, dos mais urgentes, dos mais desafiadores e dos mais polêmicos. E coube a mim aqui o papel de abrir, de pontuar as principais questões que estão na mesa. E eu acredito que algumas saltam aos olhos. Assim. Então, vou colocar algumas perguntas aí para os nossos convidados e convidadas responderem. Primeiro, como que nós podemos regular a mensageria? A mensageria ela é privada hoje, exclusivamente? A gente ainda pode dizer que existem aplicações de mensageria que são exclusivamente privadas ou não tem mais essa definição? A gente só tem aplicação de mensageria que faz essa dupla função de mensageria privada, de mensageria de comunicação de massa. Então, como a gente poderia separar essa comunicação interpessoal da comunicação de massa e viralizável? Partindo do pressuposto, e é uma definição que eu acredito que é muito importante que a gente tenha, eu imagino que aqui a gente vai ter, inclusive, uma explicação mais profunda sobre o que seria isso, partindo do pressuposto de que nós temos hoje, nas aplicações de mensageria, seja o WhatsApp, seja o Telegram, seja qualquer outro tipo de mensageria, a gente tem dois tipos de comunicação. A comunicação que é direta, que é privada, que é aquela comunicação 1 a 1, o grupo de família, o grupo dos amigos, o grupo do trabalho, e aquela comunicação que é de massa, que são aqueles grandes grupos de muitas pessoas, assuntos variados. Hoje, inclusive, a gente tem grupos enormes, links públicos que circulam para assuntos específicos, que acabam formando uma estrutura que seria quase como uma rede social fechada. E essa comunicação de massa que acontece dentro desses aplicativos de mensageria, será que ela deveria estar igualada, do ponto de vista regulatório, ao que a gente tem hoje, do ponto de vista de regulação, às redes sociais? Ou a gente tem que ter um olhar específico? Porque como ficaria, nesse sentido, a questão da privacidade, do sigilo das comunicações e mesmo da criptografia, que é um dos temas aqui da nossa discussão? Eu acho que um dos grandes pontos de divergência, e aí para finalizar, das propostas que estão apresentadas aqui hoje, que estão representadas pelos nossos convidados, pela nossa convidada, está justamente na questão de que se eventualmente existe a possibilidade de garantir a criptografia ao mesmo tempo em que se cria mecanismos de guarda de dados para eventual apuração de ilícitos. Será que é possível coordenar essas duas frentes? Ou isso fica inviável a ponto de a gente ter que escolher qual dos dois aspectos nós vamos valorizar e vamos efetivamente abraçar nesse momento? Então, acho que situando um pouco do problema, e como eu não vou ter um tempo para me debruçar aqui sobre as discussões e etc., eu queria só opinar especificamente sobre o ponto da questão da judicialização. A gente sabe que essa discussão está no bojo do combate à desinformação de uma maneira geral. E eu, como advogada que sou, não posso deixar de puxar um pouco a sardinha para o meu lado. Eu acho que muito desse combate à desinformação acaba se dando no aspecto judicial, da judicialização.
E hoje a gente tem um problema gigantesco quando a gente vai para a judicialização, que é a própria falta de capacidade e agilidade para a preservação das provas e para conexão mesmo entre aquilo que a gente consegue guardar de informações e aquilo que a gente consegue dar de efetividade para eventual punição e etc. E eu acho que para que a gente possa fazer isso, é muito importante que a gente utilize de um mecanismo que agilize aquilo que a gente já tem hoje, que é a guarda dos dados do IP. Então, que os provedores de conexão e os provedores de aplicação consigam se relacionar dentro do processo, ou seja, sem nenhum tipo de violação, sem nenhum tipo de quebra de criptografia, sem nenhum tipo de violação à proteção de dados, mas que a gente tenha algum mecanismo de agilidade, de comunicação, que seja uma comunicação digital, não mais via carta precatória, aquelas coisas todas tão demoradas, mas um mecanismo que faça essa conexão depois de uma decisão judicial entre as informações que o processo, que o juiz, enfim, definiu que podem ser liberadas e essa informação diretamente no processo. Eu acho que isso é fundamental e é importante que a gente faça essa discussão. E aí, para finalizar, deixo aí esses pontos para que os nossos convidados, a nossa convidada, enfrentem esse desafio e eu tenho certeza que vocês vão ficar muito bem acompanhados aqui nessa missão. Rony, acho que é com você agora. Obrigado, Samara. Muito bacana essa sua introdução. É uma satisfação enorme. Queria agradecer ao Instituto Legal Grounds pelo convite e estar ao lado de colegas, queridos colegas, especialistas que fazem parte desse debate há tanto tempo. E a gente vem aí caminhando, né, com várias discussões regulatórias no Brasil de forma intensa, né, desde a Lei de Crimes Informáticos lá em 2012, Marco Civil da Internet em 2014, Lei Geral de Proteção de Dados em 2018, agora esse importante PL que visa combater aí de uma forma geral fake news, o 2630, e a gente participou, boa parte aqui dos colegas, de várias audiências públicas na Câmara dos Deputados sobre o assunto, e é interessante porque está tendo um debate bastante intenso em razão da importância de uma regulamentação como essa, né? E talvez esse tema aqui, como a Samara colocou, esse tema nosso de hoje, ele seja realmente um dos mais debatidos e um dos mais relevantes do PL 2630, né, de 2020. E eu acho que seria importante para a gente começar esses debates, e eu vou fazer o papel aqui de moderador desse debate, falar o que é o artigo 10, né, que está em discussão aqui e que possivelmente a gente vai debater com bastante ênfase. O artigo 10 do PL 2630, ele visa o quê? Ele diz que os serviços de mensageria privada devem guardar os registros dos envios de mensagens veiculadas em encaminhamentos em massa pelo prazo de 3 meses, resguardada a privacidade do conteúdo das mensagens. Esses registros devem conter a identificação dos usuários que realizaram encaminhamentos em massa da mensagem, com data e horário do encaminhamento, e o quantitativo total de usuários que receberam a mensagem. E para isso, tem alguns critérios. O envio de uma mesma mensagem por mais de 5 usuários em um intervalo de até 15 dias. Não se aplica às mensagens que alcançarem um quantitativo total inferior a 1.000 usuários. E o acesso aos registros com o objetivo de responsabilização pelo encaminhamento em massa do conteúdo ilícito para a constituição de prova em investigação criminal e instrução processual penal somente mediante ordem judicial, ou seja, precisa de ordem judicial. Então, acho que o grande debate aqui, como foi adiantado, esse dispositivo previsto no PL traz uma censura prévia, ele traz uma quebra de sigilo das comunicações, ele traz uma quebra de criptografia ponta a ponta, que é de suma relevância para as comunicações privadas. Como mitigar o potencial lesivo de comunicações em massa reconhecidas como ilícitas pelo Poder Judiciário? Como identificar os autores de conteúdo ilícito em massa, assim reconhecido pelo Poder Judiciário? E para começar aqui os nossos debates, a gente vai fazer aqui, a gente já combinou, eu vou passar para cerca de 12 minutos para cada um dos 4 debatedores para fazerem suas considerações iniciais, e provavelmente a gente vai ter cerca de 30 minutos para perguntas e respostas. Então, vocês que estão nos acompanhando
pelo YouTube. Sintam-se à vontade para fazer perguntas sobre esse importante tema, que a gente vai endereçá-las aqui depois. E para iniciar, eu queria convidar a Renata Miele, que é coordenadora do Centro de Estudos de Mídia Alternativa Barão de Tararé. Renata, muito obrigado pelo convite. A palavra está contigo. Oi, Rony, bom dia a todos e todas que estão aqui nesse debate, que estão nos assistindo, nos acompanhando. Queria agradecer a oportunidade e o convite para discutir um tema tão árido, né? Às vezes a gente foge dos temas áridos, mas nossa função social também é enfrentar as questões difíceis com responsabilidade, com tranquilidade, com respeito às divergências, né? E com a seriedade que o assunto merece. Queria cumprimentar o Rony, o Bruno, o Pablo, o Urupá, a Samara, todos eles companheiros e companheiras de luta aí na perspectiva da defesa de uma sociedade democrática. Eu queria eu acho que as questões que a Samara trouxe, elas são um pano de fundo, né? Elas são, de fato, a premissa sobre a qual a gente tem que começar a dialogar sobre os problemas que nós estamos vivenciando a partir do uso das ferramentas e desses aplicativos e desses serviços que vem sendo realizado por parte dos brasileiros e da sociedade, digamos assim. Mas eu queria dar alguns passos atrás, se vocês me permitem, para dizer por que nós chegamos um pouco na situação que nós estamos, né? Os serviços de mensageria privada, inicialmente, né, que nasceram ou que surgiram com o objetivo de facilitar as trocas, né, e os diálogos, as conversas interpessoais ou entre grupos, eles foram se desenvolvendo no Brasil, em particular no Brasil, e eu vou falar da nossa situação, porque eu acho que a nossa situação tem diferenças importantes do uso que é feito em outros países, a partir da apropriação que a população foi fazendo dessas tecnologias, né? Veja, nós temos uma realidade no Brasil na qual o acesso à internet não é pleno nem igual para todos os brasileiros e brasileiras, né? A massificação da internet, né? Nós aqui, pelo menos eu e o Urupá, participamos há muitos anos atrás de uma campanha chamada Campanha Banda Larga é um Direito Seu, quando nós alertávamos para a necessidade de termos políticas públicas que garantissem a universalização do acesso à internet com equidade para todos e todas, ou seja, as pessoas precisavam ter o mesmo tipo de acesso através da banda larga, um acesso que permitisse que as pessoas pudessem navegar efetivamente neste mundo de links e páginas que é a World Wide Web, né? A www, como a gente conhece. Só que no Brasil, a opção, digamos, legislativa, de políticas públicas e o próprio modelo de negócios que se desenvolveu massificou a internet a partir do acesso móvel, né, através do dispositivo celular. E qual foi o modelo de negócios que se cristalizou nos últimos anos e que, na época do debate do Marco Civil da Internet, quando nós discutíamos a questão da neutralidade da rede e a observância do artigo 9º do Marco Civil da Internet, a gente criticava muito, que era o modelo de acesso via aplicativos gratuitos, né, que é o que nós chamamos de zero rating. Esse tipo de modelo de negócios de acesso à internet fez com que, a partir de acordos comerciais entre as empresas de telecomunicação e grupos, né, econômicos e os representantes dos aplicativos, carregassem de forma gratuita, ou seja, sem descontar do pacote de dados determinados aplicativos. Então, a imensa maioria da população brasileira hoje, que acessa a internet pelo dispositivo celular, no modelo de pacote pré-pago, né? Porque a situação econômica da maioria do povo brasileiro não permite que as pessoas acessem via o modelo pós-pago. Nós temos um dos pacotes de dados mais caros do mundo. E
elas acessam a internet através dos apps gratuitos, que na sua grande maioria das empresas, sei lá, TIM, Vivo, Claro e outras, oferecem quais aplicativos gratuitos de forma majoritária, digamos assim? WhatsApp, Facebook, Instagram, aí tem gente que coloca o YouTube, alguns acrescentam o Telegram, mas a base dos pacotes gratuitos, lá atrás, principalmente, era o WhatsApp, Facebook, depois veio o Telegram. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que isso tem impacto no debate que nós estamos fazendo. As pessoas passaram a acessar a internet, a trocar informações, a se conectar através desses dois aplicativos que fazem parte do mesmo grupo econômico. E a circulação da informação se dá dentro deste jardim murado, dentro desse círculo vicioso onde você recebe um conteúdo e você não tem, por não ter o acesso pleno à internet, a capacidade de checar esse conteúdo. Então, esse ambiente acabou sendo muito privilegiado para a disseminação de discurso de ódio, de desinformação, de conteúdos nocivos de todos os tipos. E foi apropriado por agentes maliciosos que tinham o propósito de influenciar o debate público e democrático na sociedade brasileira nas últimas eleições. Então, nós sabíamos que o uso dos dados pessoais e a partir da microsegmentação de mensagens teve um papel na eleição dos Estados Unidos e do Brexit a partir do escândalo Facebook e Cambridge Analytica. Mas no Brasil, esses agentes maliciosos que optaram por intervir no processo eleitoral usando os aplicativos, eles utilizaram o WhatsApp. Em certa medida, alguns pesquisadores ficaram surpresos por isso. Mas, na verdade, por que foi feito o uso do WhatsApp no Brasil? Um dos motivos é porque, primeiro, o WhatsApp estava presente na esmagadora maioria dos dispositivos celulares. Segundo, porque a possibilidade de checagem, como eu disse, era praticamente zero. E terceiro, porque no WhatsApp, mensagem enviada é mensagem recebida. Você não tem a mediação do algoritmo que você tem no Facebook, que acaba distribuindo e você não tem o controle de quem efetivamente recebe aquela mensagem, né? Você tem um público amplo, mas a partir da mediação algorítmica, você não sabe quem recebe. Isso fez do WhatsApp um ambiente fértil para esse tipo de disseminação de conteúdo. E, além do mais, né, eles utilizaram um benefício, né, um direito previsto nesses aplicativos, que é a criptografia, a segurança da informação, né, que acaba protegendo as comunicações interpessoais, mas que, pelo uso malicioso que foi feito, acabou protegendo também uma prática de comunicação, de disseminação de massa de um para muitos, e aí muitos, a gente está falando de milhões de pessoas, que teve o impacto que teve na eleição e que está tendo agora no processo da pandemia, e que a gente tem visto aí todo o debate, como o presidente da República usa esse mecanismo para se comunicar com a sua base de forma ilegítima, muitas vezes. Então, é por isso que nós temos um problema, porque talvez em outros países o desafio de regular o WhatsApp seja menos difícil, porque a sociedade é uma sociedade que talvez tenha acesso à internet de outro tipo e tal. Aqui nós estamos falando de uma população que usa o WhatsApp para se comunicar, mas que também para fazer negócios, para poder sobreviver diante da crise econômica, do desemprego. Nós estamos falando de usos legítimos e usos ilegítimos. E nós precisamos enfrentar o uso ilegítimo, que tem tido um impacto negativo, perigoso para os processos políticos democráticos e da própria vida das pessoas. Então, eu tenho a impressão que a primeira questão que a gente precisa se fazer ao olhar esse debate é como, sem violar direitos, né, massivos dos usuários brasileiros, né, que utilizam de forma legítima esse dispositivo de comunicação, coibir o uso malicioso, mas também dar mecanismos para que o Poder Judicial, o Poder Policial, as medidas de investigação poderem identificar
os agentes maliciosos que estão operando nessas redes. E não é fácil encontrar um equilíbrio em como garantir essas duas coisas, por causa da própria arquitetura do aplicativo, que é uma arquitetura que foi desenvolvida, que foi elaborada para pensar em comunicações privadas e não para fazer a mediação do debate público. Então, eu acho que essa questão que a Samara traz é uma questão muito importante, porque eu acho que nós, enquanto sociedade, ainda que não consigamos refletir isso de forma mais detalhada e, digamos assim, mais finalizada, talvez, no PL 2630, eu não acho que a sociedade deva se furtar a fazer o debate sobre qual é a linha que separa o que é uma comunicação interpessoal e privada e que tem uma expectativa do seu usuário para que essa comunicação tenha o sigilo, tenha toda a proteção de privacidade possível, e qual é e aonde começa uma comunicação que já é pública, que tem o intuito, o objetivo de viralizar, de atingir inúmeras pessoas, e nem toda comunicação pública, veja, é ilegítima. Então, por exemplo, nós estamos aqui nessa live hoje, essa live teve um card, ela teve um processo de divulgação. Não é ilegítimo você fazer a divulgação desse evento, mas a divulgação desse evento é uma comunicação privada e sigilosa? Ou ela já tem o objetivo de viralizar e atingir um grande número de pessoas? Não é fácil definir, dentro da topologia de uma arquitetura de um aplicativo que estava voltado para uma comunicação privada, fazer essa distinção. Mas a sociedade precisa se debruçar sobre isso. Porque o que a gente faz no Facebook, por exemplo, ou nos grupos do Facebook, de alguma forma é público. Ninguém vai lá no Facebook, quer dizer, ninguém não, né? Tipo assim, mas assim, no Facebook o que a gente coloca são coisas que, de alguma forma, nós sabemos que será público, né? Nós sabemos que será visto por muitas pessoas. E é isso exatamente o que nós queremos. No âmbito desses aplicativos, não. Então, eu acho que essa é a questão que nós precisamos. Ai, agora eu vi aqui que deu meus 12 minutos. Então, eu acho que esse é o desafio conceitual. E eu vou concluir, Rony, me desculpa porque eu não tinha visto, me dá mais um minutinho só para eu poder concluir. Esse é o desafio conceitual que nós precisamos fazer. Como delimitar, dentro de serviços de mensageria, o que é uma comunicação pública e o que é uma comunicação privada. Partindo de uma visão minha, particular, pelo menos da minha organização, de que a sociedade brasileira e todo o arcabouço legal brasileiro, ela não prevê o mesmo nível de proteção de privacidade para esses dois tipos de comunicação. As comunicações interpessoais e privadas, elas merecem, sim, todo tipo de proteção. Mas aquilo que é comunicação pública, ela precisa estar sob o escrutínio da sociedade para que ela não gere distorções e manipulações. Agora, como fazer isso sem violar direitos e de uma maneira que a gente consiga construir um consenso adequado para aplicar a esses serviços de mensageria, sem também fazer uma lei que vise apenas um serviço apenas, né? Porque você tem o WhatsApp, mas você tem o Telegram, que tem canais, como o canal do presidente Bolsonaro, que tem 1 milhão de pessoas inscritas, né? Então, e que nem tem representante legal no Brasil para responder às questões legais brasileiras. Então, eu acho que eu fiz uma fala mais conceitual, acho que o desafio é grande, mas eu tenho a impressão que, independente de qualquer coisa, a premissa do nosso debate enquanto sociedade é compreender que é preciso ter uma distinção para que a gente possa reduzir, pelo menos, a distorção do debate público feita por agentes maliciosos. Então, para começar, um pouco isso que eu queria colocar. Rony, me desculpa que eu me perdi aqui no tempo. Imagina, Renata, super obrigado pelas suas considerações iniciais. A gente estava discutindo antes quem começava primeiro, acho que foi super pertinente essa sua fala inicial, né, ajudando a contextualizar todas as discussões e trazendo um pouco desse histórico do Marco Civil da Internet, da neutralidade de rede, dos jardins murados. Acho que é super relevante a gente ressaltar, né, aqui que
mesmo uma comunicação que seja interpessoal, se houver aí um conteúdo ilícito, né, como uma discriminação, ela é passível, obviamente, de repercussão jurídica, mas acho que a grande questão aqui do nosso debate hoje, né, é justamente o perigo que se tem das comunicações em massa, né, da viralização das fake news, que aí tem justamente esse impacto perigoso, como a Renata ponderou, dos processos políticos e democráticos, como a gente viu acontecendo na prática, nas situações citadas, né, pela Renata com o Cambridge Analytica, Facebook, de uma forma geral. E por isso que se debate tanto de se legislar para combater o comportamento, né, dos usuários, e não o conteúdo especificamente, né, porque o comportamento é que traz, né, essa possibilidade de que pequenos grupos operem uma cadeia aí de grupos que espalha conteúdo ilícito para milhões de usuários. E aí, novamente, você traz esse perigo aí em relação a questões democráticas. Mas isso, como a Renata comentou também, né, sem interferir nos direitos aí de nós, usuários todos, que usamos essas ferramentas tão importantes de forma legítima. Muito bom. Queria passar agora a palavra para o Pablo Hortelato, professor da USP, para suas considerações iniciais. Pablo, super obrigado também por ter aceito o convite. A palavra está contigo. Bem, olá. Primeiro agradecer o convite. Eu vou seguir um pouquinho na toada da Renata, fazendo umas considerações de ordem conceitual e introdutória, né? Eu acho que o grande problema da mensageria instantânea, até vou chamar de instantânea para evitar o conceito de privado, porque ela não é mesmo mais privada, é que ela tem uma ela nasceu, né, o serviço pioneiro de mensageria instantânea foi o WhatsApp. Ele nasceu como uma alternativa ao SMS. O SMS, na origem, ele era tarifado, ele era caro. O WhatsApp simplesmente cumpria todas as funções do SMS pela rede Wi-Fi. Então, se você queria se comunicar com alguém pelo celular, mas não queria pagar a tarifa de SMS, que ela era muito cara, você usava o WhatsApp, que ele mandava pela rede de Wi-Fi, portanto, ele não era tarifado, era um serviço gratuito, cumpria basicamente a mesma função. Aos poucos, o WhatsApp foi crescendo, foi ganhando novas funcionalidades, né? Ele passou a ter conversas em grupos, depois ele passou a ter o encaminhamento de mensagens, depois ele passou a ter listas de transmissão. E ele criou a maneira como foi implementada essas coisas, como foram implementados como foram implementados essas funcionalidades, cultivou uma cultura de uso de reencaminhamento de mensagens para múltiplos destinatários, um negócio que foi estabelecido no WhatsApp já há muitos anos, e que se descobriu o seu uso potencial para fins políticos. Isso aconteceu para uso político eleitoral, nós vimos isso na campanha de 2018, mas isso vem desde antes, né? Campanhas políticas de 2014, 2016, 2017, a greve dos caminhoneiros, por exemplo, que foi antes das eleições de 2018, foi muito organizada usando esses dispositivos e viralizando mensagens. Bem, o que aconteceu foi que a partir do momento que ele adquire essas funcionalidades passam a ser utilizadas pelos usuários, esses serviços de mensageria, eles deixam de ser de comunicação interpessoal e eles ganham funcionalidades de massa, porque as mensagens elas trafegam no formato muitos, chegando a milhões de pessoas. Isso começou a gerar muitos problemas, né? Tem dois casos famosos na história da mensageria. Um são os linchamentos que aconteceram na Índia em 2017 e 2018, né, quando se viralizou mensagens de que estrangeiros estavam indo nas vilas indianas para raptar crianças, e essas informações que eram falsas começaram a se difundir nessas vilas, isso gerou linchamento de pessoas e dezenas de pessoas morreram na Índia, fruto dessa campanha de desinformação. Só tem duas ondas, né? Tem uma onda em 2017 e uma nova onda em 2018. Depois a gente teve a campanha presidencial brasileira, que foi uma campanha muito suja, que aconteceu pelo WhatsApp, com muita desinformação e muito jogo sujo, que também fez uso
dessa estrutura de comunicação que se estabeleceu no WhatsApp, de uso político brasileiro no WhatsApp, e que, na verdade, não foi inventada em 2018, né? Ela foi constituída nessas campanhas políticas aí, da greve dos caminhoneiros, a campanha do impeachment da Dilma, e organizações comunitárias que usavam. Então, essa infraestrutura de grupos que estavam disseminados pelo território, ela foi mobilizada por uma campanha política e se criou uma estrutura de propagação de mensagens que estava muito capilarizada no território brasileiro. O que o PL 2630 faz é olhar para esse fenômeno e ver nesse fenômeno e criar um regime dual de proteção e regulação. Tratar a comunicação interpessoal que existe na mensageria instantânea, as pessoas seguem se comunicando um a um, né? Formato 1-1 interativo, ou pequenas comunidades, por exemplo, um grupo familiar, um grupo de amigos, né? Que conversam entre si. Ele separa esse tipo de comunicação, né? E isola da comunicação de massa, do ponto de vista da forma. Por que do ponto de vista da forma? Na teoria clássica da comunicação, a gente diz, ou pelo menos na teoria moderna da comunicação, a gente diz que tem 3 tipos de comunicação, e elas se separam pela forma. Nem tanto pelo alcance, mas pela forma do que pelo alcance. Então, a comunicação interpessoal, que ela tem formato 1-1 e ela é interativa, o modelo disso é o telefone, são 2 pessoas interagindo em uma comunicação. Eu tenho um formato de comunicação, digamos, distribuída, que é a comunicação dentro de uma comunidade. O modelo disso é o feed de notícias do Facebook, uma timeline do Twitter, no qual tem um formato 1, muitos, 1. Então, eu escrevo para uma comunidade de pessoas e essa comunidade escreve para mim, né? Não é nova essa... As revistas científicas do século XVIII já funcionavam, ser uma comunidade que escreve numa revista e essa revista chega para toda a comunidade. E você tem o formato de massa, que, do ponto de vista da forma, ele tem um formato 1 muitos. Eu tenho um lugar centralizado, emissor da mensagem, e eu tenho receptores passivos. O encaminhamento, a viralização de mensagens, ele tem exatamente esse formato, né? Que quando eu pego uma mensagem e eu reencaminho ela, eu estou simplesmente difundindo essa informação, fazendo com que ela trafegue no formato 1 muitos. Então, eu tenho um emissor e eu tenho um monte de receptores privados, que eles podem responder a mensagem, mas essa mensagem que eu eventualmente respondo, ela não é retransmitida para a cadeia, por isso que ela não tem um formato, ela fica naquele grupinho onde a mensagem chegou. E o encaminhamento, ele está sempre difundindo, né, fazendo um crescimento exponencial. Né? A gente está acostumado agora com a pandemia de olhar esses gráficos de difusão exponencial, né? Então eu mando para 5, cada um dos meus 5 manda para 5, e em poucos passos isso chegou a milhares, depois já chega a milhões. O crescimento é uma curva que cresce muito rápido. E é por esse motivo que o 2630 ele faz essa separação conceitual. Ele diz encaminhamento de mensagens para múltiplos destinatários, ela está fazendo uma outra funcionalidade. Ela está fazendo funcionalidade de massa, e ela deve ter um tratamento regulatório diferente. Então, na verdade, todas as proteções de sigilo, privacidade, criptografia, elas permanecem protegidas, mas quando esses dispositivos de mensageria instantânea atuam na forma de difusão de massa, essas proteções não devem, em particular, as proteções de ocultação da origem, porque o problema da mensageria privada é que, como a mensageria é oculta, ou seja, essa opacidade, que na comunicação interpessoal ela é virtuosa, quando aplicada à comunicação de massa, ela é muito deletéria, porque ela é um verdadeiro convite ao ilícito. Porque justamente como eu difundo e eu permaneço no anonimato, eu posso fazer as coisas mais escabrosas. E é por esse motivo, por exemplo, que as campanhas políticas, que na comunicação pública, no Facebook, no Twitter, são mais cuidadosas, na televisão, no WhatsApp é um jogo sujo aberto, porque eu posso fazer essa comunicação e dificilmente eu vou ser pego, porque quando um destinatário pegar e revelar a mensagem, ele só vai saber a última pessoa que encaminhou, que está atuando aí como essa antena de redistribuição da mensagem. E você não consegue saber a origem dela, então você não consegue responsabilizar as pessoas. Então, campanha de difamação, campanha contra a saúde pública, a gente viu aí na época da Covid, todas elas utilizam preferencialmente, principalmente o WhatsApp, mas mensageria privada, mas sobretudo o WhatsApp, porque ela oculta a origem. Então, o que o PL faz é dar um tratamento dual, né, respeitando a arquitetura do WhatsApp, que é uma arquitetura onde o encaminhamento de mensagens multimídia, que é onde o problema está concentrado, ele não é ponto a ponto. O encaminhamento de mensagens, por motivos de arquitetura que não vem ao caso,
o WhatsApp ele não manda do meu celular para quem eu estou encaminhando mensagens multimídias. As mensagens multimídias elas são subidas no servidor e eu encaminho para o meu destinatário um link da qual ele baixa o conteúdo e a chave para ele descriptografar o conteúdo. E o conteúdo fica morando lá, embora criptografado. O operador do sistema não sabe o que ele está armazenando. Bem, como o operador do sistema ele já está albergando, ele já está com o conteúdo ali dentro, criptografado, respeitando a criptografia, ele poderia simplesmente guardar os registros, guardar o identificador daquele conteúdo que ele não sabe qual é, e as pessoas que enviaram aquelas mensagens e o quantitativo de pessoas que recebeu, né? Esses dados ficam guardados por pouco tempo, e quando um destinatário recebeu, ou seja, a criptografia ela não é quebrada, e o sigilo das comunicações não é quebrado, mas quando um destinatário revelar o conteúdo e falar, ó, esse conteúdo é ilícito, fazer uma queixa à autoridade policial, a autoridade policial acolher, fazer uma solicitação ao juiz, o juiz reconhecer que tem indícios de ilícito, ele pode pedir os dados dessa cadeia de encaminhamento para fins de investigação, para a gente saber de onde veio e poder responsabilizar as pessoas que são responsáveis por esse ilícito. Essa medida, na verdade, ela separa os âmbitos e trata essa comunicação de massa de maneira parecida como funciona na comunicação pública, inclusive nas mídias sociais públicas. Por exemplo, quando a gente olha para o Twitter, uma mensagem que viralizou no Twitter, eu vejo toda a cadeia de pessoas que retweetaram aquela mensagem. No Facebook, eu aperto ali, quem compartilhou, você vê todo mundo, porque ela é pública. Essa difusão, ela também é dada por compartilhamentos sucessivos, ela tem também o formato com muitos, mas ela é pública. Não só ela é pública porque eu vejo quem é o autor da mensagem, mas eu também vejo as pessoas que estão participando dessa cadeia. A gente não está rompendo. Mas o fato dessa comunicação tá numa aplicação que ela é mista, ela é anfíbia, ela cumpre as duas, muitos usuários sentem isso como uma ameaça à sua privacidade. Né? E eu acho que esse debate sobre se o PL 2630 está ferindo a privacidade, está quebrando a criptografia, tem a ver com o fato da gente não fazer conceitualmente essa distinção, não é? E a gente está tentando fazer por meio da lei essa separação, e talvez até um dos aperfeiçoamentos legislativos seja informar o usuário que a partir do momento que ele está dando encaminhamento para múltiplos destinatários, ele está saindo do âmbito privado, está entrando no âmbito público, ele está agindo como uma antena de retransmissão, e que certas proteções que se aplicam à comunicação interpessoal não se aplicam mais àquele tipo de comunicação. Eu acho que acabei o meu tempo, mas eu acho que deu recado. Obrigado. Legal, Pablo. Super obrigado por essa visão e trazendo essas três dimensões da comunicação. Acho que para o debate é fundamental também relacionar essa questão de um gatilho diferenciado, né? Quando você toma a atitude de encaminhar desse gatilho relacionado a uma potencial mensagem que passa a ter uma possível viralização, né, uma funcionalidade de massa, e aí aciona automaticamente também um teórico dever pelo aquilo que está no PL, né, pelo menos por enquanto, de também ter um tratamento em relação à guarda desses registros eletrônicos, justamente em razão do perigo que essa opacidade que você comentou representa, e de você viabilizar uma potencial identificação da origem, né? Tudo isso acho que a gente vai discutir um pouco mais, né? Se isso sopesando aí com colisões de direitos fundamentais, se essa guarda desses logs para viabilizar uma potencial identificação traz mais riscos do que benefícios, né? Em razão da quantidade de dados que seriam guardados ou não. Mas acho que isso a gente vai discutir um pouquinho mais aqui para frente. Então, super bacana. Vou passar a palavra agora também agradecendo imensamente pela presença para o Marcos Urupá, do Intervozes. Marcos, obrigado, a palavra está contigo. Bem, bom dia a todos e todas. Quero dizer que é muito honroso estar aqui com tanta gente boa. Bruno, Pablo, Renata, Samara, Rony, prazer te conhecer, não te conhecia, Rony. Saudar aqui na figura da Renata, e uma companheira de luta de muito tempo também, de várias frentes, né? Samara, honrado também te conhecer virtualmente, meio que pessoalmente. E Pablo, muito bom te ouvir,
e compartilhar aí com o Bruno um bom debate que a gente sempre trava quando nesses assuntos. É muito bom estar com vocês aqui. O Intervozes, bom, acho que vocês conhecem, para quem não sabe, quem não está assistindo, Intervozes é uma organização que tem 18 anos e trabalha e trata a comunicação como direito humano fundamental, não é? Bom, eu vou começar fazendo aqui uma defesa da criptografia. Eu acho que a criptografia é um elemento central para a gente ter aí dentro, a base para nós termos a garantia de uma série de direitos que nós já dialogamos aqui, que Renato e Pablo já trouxeram para a gente, e que o próprio Rony e Samara pontuaram nas suas falas iniciais, que são necessários para ter nesses serviços de mensageria, não é? E o fundamento dela, ela se baseia já a estudos que comprovam isso, a modalidades, a decisões, inclusive, do próprio Supremo, também que já pontuam, né? A ministra Rosa Weber, quando analisou o caso do bloqueio do WhatsApp, reforçou a necessidade da criptografia e da encriptação como o elemento fundante que permite, inclusive, dar liberdade para as pessoas usarem a ferramenta da melhor maneira que lhe convém. Então, nós partimos desse pressuposto. Diante disso, a proposta apresentada no artigo 10 para a gente, ela é muito perigosa, ela traz uma série de elementos, e aí criando alguns diálogos que já foi dito anteriormente, não é? Nós vemos com muita preocupação uma possibilidade de guarda de registros de logs de maneira massiva, sem determinadas especificações, não é? Mais ou menos como está dito no artigo 10, como se pontua quando você quer, por exemplo, apontar a determinadas autorias de mensagens. Sabe por quê? Porque nós não temos, dentro desses procedimentos, a solução do maior problema que nós vimos do WhatsApp no Brasil. A nosso ver, a gente tem aí um problema de uso da tecnologia para determinados fins, que acabaram trazendo uma série de problemas, inclusive institucionais, de riscos a bases democráticas constituídas solidamente ao longo da nossa democracia, mas que, por exemplo, quando você pontua que existe ali não encara o WhatsApp como um serviço puramente privado, não é? E encara ele como um serviço, digamos, de massa, você não consegue resolver o problema da disseminação de determinados conteúdos ou viralizações de determinados conteúdos danosos. Porque para resolver esse problema nessa característica, necessariamente você tem que adentrar no que está dizendo no artigo 10, que é uma categorização do que é ilícito e do que não é ilícito. Ou seja, vai ter que se adentrar numa análise de conteúdo da mensagem. E a partir do momento que você começa a adentrar nessas minúcias, por exemplo, numa análise do que é malicioso versus o que não é malicioso, aquilo é privado ou aquilo é público, por exemplo, você passa por um processo de quebra da criptografia. Então, nós partimos desses pressupostos para compreender que a privacidade, ela é que permite a usabilidade e a garantia da encriptação. Esses dois elementos é que permite a usabilidade da ferramenta como ela é posta hoje. O Unesco já falou isso, o relator especial para a promoção da liberdade de expressão da ONU, David Kane, na época, também já falou isso. E, no caso, a possibilidade de rastreabilidade, a possibilidade de identificação, né, seja ela proposta no PL 2630, de maneira massiva, como está lá, né, ela permite que você tenha dos usuários o temor de utilizar a ferramenta como ela deve ser utilizada. Outro ponto que eu acho que é importante a gente estar pontuando é que quando você tem uma capacidade de restringir qualquer forma de característica de segurança de uma determinada ferramenta caracterizada como segura, não é? Você aponta aí para determinadas vulnerabilidades de uma aplicação. E eu acho que o WhatsApp, eu estou citando o WhatsApp, mas existe outros serviços de mensageria. E é esse olhar que nós devemos ter. O regramento ele tem que ser válido não só para determinada ferramenta específica, mas para serviços de mensagerias como um todo.
ela não pode ser combinada ou atender uma lógica específica de uma aplicação a ponto de fazer com que essa aplicação amplamente utilizada, que serve inclusive para mobilização de organizações de direitos humanos, né, para organizações como esse evento, por exemplo, ele foi muito bem citado pela Renata, mobilizado via WhatsApp para nossas redes, ela pontua, qualquer regra que modifique essa segurança permite uma nova forma restritiva e ampla de utilizar a tecnologia. Um outro aspecto, né, que é muito chave e que no nosso entendimento pode ser um elemento central nesse processo são os metadados, né? A proposta colocada no artigo 10 e apontada por alguns como saída seria a guarda dos metadados, a guarda dos logs, a guarda dos registros. Bom, metadado é uma informação muito preciosa hoje em dia. Ela consegue identificar pessoas, ela consegue, inclusive, a depender para quem você está caminhando determinada mensagem, identificar, mesmo em mensagens até criptografadas, determinados conteúdos que são narrados e colocados ali. Nesse sentido, o que um caminho que poderia ser apontado para ter aí uma segurança mínima ou uma forma de garantir possíveis investigações para acusações, alguma coisa desse tipo, seria você ter guardas de metadados de determinadas pessoas específicas, né? E aí eu quero fazer coro aqui, por exemplo, a uma proposta que eu acho que pode ser interessante nesse sentido, que é de você guardar por determinado prazo e metadados ou registros de interações de usuários determinados, e não de usuários em massa ou de todos os usuários. Porque isso você infringe uma série de legislações, você infringe a forma, a minha presunção de inocência, já ninguém sabe como esses metadados poderão ser utilizados, atinge todo mundo de uma maneira igual, não é? Então, essa, por exemplo, poderia ser um caminho, não é? Um outro ponto que eu acho que é importante a gente pontuar e colocar sobre o problema ainda de envio massivo de mensagens seria, por exemplo, talvez criar algumas regras ou não vedar. Eu acho que isso é uma palavra que, inclusive, já vi algumas pessoas falando também, não vedar, mas restringir a capacidade de reenvio, de reencaminhamento de mensagem, criar dificuldades, não é? Você poderia ter, por exemplo, encaminhamentos não automatizados, por exemplo, porque eu acho que esse é o grande problema que nós temos que afetar, não é? O problema que nós vimos do uso massivo da ferramenta foi como ela foi utilizada, inclusive pontuando aqui que o WhatsApp já ganhou decisões judiciais de empresas de marketing, por exemplo, que quiseram utilizar a ferramenta para isso, ela evitou esse uso e as empresas de marketing foram na justiça e perderam, porque eles disseram, olha, não é para isso que nós criamos as ferramentas para o envio de mensagens privadas, para o envio de mensagens diretas ponto a ponto. Então, uma forma de você criar e inibir esse envio massivo dentro da ferramenta de uma maneira técnica, mas garantindo a criptografia, garantindo a privacidade, não garantindo a guarda massiva de metadados, por exemplo, seria você criar regras e formas que dificultassem, por exemplo, o envio massivo de encaminhamentos, né? Talvez o envio massivo para determinados grupos, com determinadas quantidades de pessoas, por exemplo, né? Não seria um encaminhamento automático, como eu faço hoje, que eu pego uma mensagem, um card e já encaminho para 10, para determinados grupos, independente do número de quantidade de pessoas que eles tenham, por exemplo, querendo aquele efeito ali, pirâmide, um pouco descrito aí pelo Pablo, por exemplo, teria falado anteriormente. Então, esses seriam alguns caminhos que nós entendemos para preservar aquilo que para nós é algo princípio dentro quando se fala internet, quando se fala de serviços de mensageria, que é a encriptação, a liberdade de expressão das pessoas, o direito à privacidade e, acima de tudo, o uso regular
para que a tecnologia se propôs a ser, né? Por fim, antes de finalizar, estou vendo aqui, Rony, que falta 2 minutos para mim, eu queria muito dialogar com o ponto, eu também concordo muito com o que a Renata falou, eu acho que a sociedade ela vai mudando o uso das tecnologias. A gente que pesquisa um pouco tecnologia, internet, a gente consegue detectar 2 formas de alteração de uma determinada aplicação. Uma é pela própria tecnologia, uma determinação interna, que ela resolve, por exemplo, ter uma nova política de algoritmos ou uma nova regra de termos de uso ou de uma nova encriptação e etc. por dentro. A outra é de como a sociedade vai moldando e usando aquela tecnologia. Quando eu falo sociedade, de uma maneira geral, né? E isso foi o que ocasionou a gente ter dentro essa complexidade colocada do uso do WhatsApp aqui no Brasil. Isso é tão importante, a gente preservar a criptografia e preservar, acima de tudo, a privacidade das pessoas. Eu trabalho como jornalista também, tá? E eu recebo muitas informações via WhatsApp, de muitas fontes seguras, inclusive de pessoas de altas esferas X, que ocupam determinados cargos X, em várias, seja no setor privado ou público, que não querem se identificar e me mandam uma informação que pode render-lhe uma boa matéria, por exemplo, não é? E quando eu encaminhar essa mensagem, por exemplo, para o meu editor, eu não quero identificar essa pessoa. Eu não quero que essa pessoa seja identificada. Porque, inclusive, eu estou preservando com essa prática o direito constitucional reservado ao sigilo da fonte, que eu tenho como jornalista. Então, se eu criar qualquer forma que identifique aquela pessoa, porque aquele ser, aquela fonte me mandou aquela informação, eu disse, olha isso aqui, segue esse caminho aqui, pode dar alguma coisa, está acontecendo isso. Ela não quer ser identificada, senão ela fala de ION, por exemplo. Isso é um ponto central na atividade jornalística que nós vivemos no nosso cotidiano do trabalho profissional. Então, cito esse pequeno exemplo, né, e para a gente não cair, né, não ter aí uma identificação massiva nos processos de autoria de requerimento, né, algo que, inclusive, o Telegram está mudando agora, que antigamente era regra, mas hoje é optativo. Eu posso encaminhar uma mensagem, essa semana, inclusive, eles colocaram essa funcionalidade. Eu posso reencaminhar uma mensagem para a Samara, por exemplo, no Telegram, e excluir a autoria daquela mensagem, respeitando determinados princípios de privacidade e sigilos de fonte, por exemplo. Então, eu trago esses elementos aqui, respeitando a complexidade do tema e olhando com lupa os problemas que estão postos, seja no artigo 10, seja quando nós criamos determinadas funcionalidades diferentes para uma determinada aplicação, que é quando nós apontamos ser um mix de que ela pode ser pública e privada ao mesmo tempo. Então, isso pode gerar, inclusive, funcionalidades diferenciadas para determinados grupos específicos dentro da mesma aplicação. Então, fico por aqui. Desculpa ter passado do tempo, Rony. Imagina, Marcos. Super obrigado também por suas considerações. Que debate mais rico, né? Juntando aí todas as vozes de vocês e muito bacana poder moderar esse debate. Acho que quando você começa a sua fala acerca da relevância da criptografia, acho que é sempre importante colocar esse ponto, né? Acho que há um consenso aqui nos debates, pelo menos de tudo que eu venho acompanhando, em relação à criptografia ser realmente esse elemento central aí para uma série de direitos que estão sendo comentados, como você bem disse, né? Então a grande questão é saber se uma proposta legislativa como essa efetivamente quebra a criptografia da comunicação ou não, né? Acho que esse é um dos grandes debates. E se efetivamente você tem aí uma questão de violação ao conteúdo de mensagens prévia, né? Porque, teoricamente, essas mensagens seriam postas por aqueles que receberam de alguma forma essa mensagem para escrutínio do judiciário. O judiciário ia avaliar se é lícito ou não para eventualmente quebrar o sigilo. E aí estaria naquele outro ponto que você muito bem comentou, se a guarda desses metadados que eventualmente viabilizam uma potencial identificação depois de uma ordem judicial, se isso, sopesando aí esses direitos fundamentais, não seria uma guarda excessiva de dados para essa finalidade, né? Ou seja, o que seria melhor, guardar esses dados ou não? E eu só queria, antes de passar aqui para o Bruno a palavra, esse debate, e vocês participaram disso também, em 2013 eu estava lá na Câmara dos Deputados, né, para falar no plenário sobre a discussão do Marco Civil da Internet.
né? E a proposta legislativa falava que os provedores de aplicação de internet não deveriam guardar os registros de acesso a aplicações, a não ser que houvesse uma ordem judicial de um caso específico. Aí sim, passariam a guardar. E a discussão foi intensa sobre isso, até que se decidiu, né, guardar por 6 meses previamente, né, mesmo isso sendo uma questão de guarda massiva de dados, e com ordem judicial, esses dados poderiam ser providos, né? Então, naquela época, em 2014, optou-se por se guardar por 6 meses os registros de acesso à aplicação, né? E com ordem judicial, você consegue tornar potencialmente identificável o autor de um ilícito. Obviamente que não é o mesmo ponto aqui, né, do que se pretende com o que se teve lá, mas eu queria trazer isso aqui à pauta porque é uma legislação que está em vigor. Enfim, dito isso, também agradecendo demais aqui pela presença, o Bruno Bione, do Data Privacy Brasil. Passo a palavra para você, Bruno, também pelo prazo de 12 minutos. Bom dia a todos e todas. Queria muito agradecer o convite e cumprimentar os colegas, amigos, né? A Samara falou, né? São referências para nós. Quem tem que fazer uma revisão de literatura sobre esse tema tem que necessariamente conversar com Pablo, Renata Miele, Rony Vanzoff, também o Urupá, todo o trabalho que Intervozes e a Coalizão Direitos na Rede vem fazendo. Eu queria especificamente agradecer também as organizações, né, que estão organizando esse evento, né, na pessoa do Pablo, do grupo de pesquisa sobre o monitor, né, o João Brant, colega, líder do Instituto de Cultura e Democracia, e também o professor Ricardo Campos, do Instituto Legal Grounds. Hoje, então, eu vou procurar expressar também a minha opinião, mas também da Associação Data Privacy Brasil de pesquisa, né, considerando que o Data Privacy Brasil é um espaço de intersecção entre uma escola e uma associação de pesquisa. E aproveitando que a gente está num debate, que é para a gente estressar mesmo a perspectiva dos consensos e dos dissensos, eu vou procurar, então, tentar fazer um diálogo com os pressupostos e elementos que foram considerados anteriormente, né. E aí, a partir disso, acho que tem 7, 8 pontos centrais aqui para a gente poder fazer uma reflexão crítica e de debate, propriamente. O primeiro deles é com relação a esse pressuposto de que dados públicos ou comunicação pública não mereceria ou teria uma distinção do grau de proteção relacionado a dados sigilosos ou de comunicações privadas e assim por diante, né? Estou de acordo que o direito à privacidade ou sigilo das comunicações tem essa feitura, tem essa arquitetura, essa modelagem. Por outro lado, o debate que a gente fez e que a gente está fazendo e atualizando procura quebrar com essa lógica de que dados públicos não mereceriam nenhum tipo de proteção. É justamente a lógica da proteção de dados pessoais, né? Ela procura não considerar esse corte, mas procura atualizar essa perspectiva de que esses dados e esses ambientes e rastros que serão deixados por essas pessoas dentro desse ponto de vista de comunicação também é um direito fundamental a ser protegido, que é o direito fundamental à proteção de dados pessoais, né? A gente passou a LGPD, a gente tem um julgamento histórico do Supremo Tribunal Federal que reconhece esse direito autônomo, e como também bem colocou o Urupá, com alguns casos importantíssimos no próprio Supremo Tribunal Federal, que reconhece a utilização da criptografia para a perspectiva de você exercer uma infraestrutura de comunicação que não é apenas de um para um, mas também, eventualmente, de um para muitos, dentro da perspectiva que você pode utilizar isso para fins de direito de reunião, entre outras coisas. Isso me leva ao segundo ponto, né? Então, quando a gente está fazendo esse debate do artigo 10 ou das alternativas, a gente não está falando apenas de, eventualmente, um entrincheiramento do direito à privacidade, do direito à proteção de dados pessoais, mas também de outras garantias que estão colocadas na nossa Constituição. Eu já mencionei aqui um deles, direito de reunião, mas talvez o mais entrincheirado seja a perspectiva da presunção de inocência, né? Então, quando a gente faz um corte, sobretudo desse grau de pretensão e de um dever de retenção preventivo de uma série de metadados, automaticamente a gente está considerando que quem vai se valer dessa tecnologia, dessa ferramenta e assim por diante, são potenciais criminosos, por isso que você guardaria esses tipos de metadados de partida. Me parece que
esse é o principal direito fundamental que está sendo tensionado. E essa é uma discussão que a gente tem que necessariamente dar esse devido enquadramento e também considerando as políticas legislativas que foram adotadas anteriormente. O terceiro ponto é com relação a uma questão do benefício, realmente da eficácia da arquitetura montada no artigo 10, né? São vários os relatos, sobretudo dos especialistas técnicos, de como que você facilmente conseguiria gamificar esse sistema, né? Desde o copia e cola, passando pela programação de scripts, como a própria jornalista Patrícia Campos Melo coloca no livro dela, chegando até mesmo na utilização de laranjas ou telefones e dispositivos no exterior que acabariam por colocar os profissionais, os peixes grandes, né, desse fenômeno da desinformação, num ponto cego da arquitetura. E aí eu vou para o quarto ponto, né? Então, a gente concorda que a gente precisa atualizar o nosso ordenamento, as regras do jogo, para elevar o nível da democracia e não rebaixá-lo. E aí me parece que continuar com a proposta do artigo 10 vai justamente naquilo que a gente mais concorda, que é elevar o nível da democracia e não rebaixar. Porque quem que vai ser empurrado para essa base de dados? Serão justamente aquelas pessoas, organizações, inclusive minorias, que se utilizam dessa infraestrutura de comunicação para mobilização, muitas vezes ativistas, jornalistas, que muitas vezes não têm todos esses cuidados mínimos de segurança da informação, e justamente aqueles profissionais que passam pela perspectiva do fenômeno da desinformação não seriam, digamos assim, rastreados, né? E isso é a história, né, do debate da proteção de dados pessoais, passando por questões relacionadas até abusos de censos, como que isso desdobrou na Segunda Guerra Mundial, o próprio período ditatorial no Brasil, e até mesmo casos que nós já estamos enfrentando no estágio atual brasileiro, onde que bases de dados estão eventualmente sendo abusados, sobretudo para guinadas autoritárias ou até mesmo perseguição. Por exemplo, o caso que está sendo analisado pelo STF sobre os dossiês, né, que estão sendo formados. Isso me leva para o quinto ponto, que é realmente entender qual que é os benefícios e os riscos relacionados a um avanço, uma ampliação de metadados no Brasil, né? Acho que a gente não pode, digamos assim, vulgarizar a importância do metadados e também dos riscos que eles apresentam dentro dessa perspectiva de contrastar metadados e conteúdo da comunicação, que acho que é o ponto principal aqui, né? Seja do artigo 10 ou até mesmo de propostas alternativas que estão sendo discutidas, né? E aí, ficou famosa, né, a frase do ex-diretor da NSA, dizendo que eles, inclusive, matavam pessoas a partir dos metadados. Essa é uma frase muito forte que revela o quão, muitas vezes, útil e, ao mesmo tempo, do ponto de vista de ambivalência, né, isso pode desdobrar para decisões com impactos significativos na vida dos titulares dessas informações, né. E também o que vem sendo apontado, inclusive por autoridades de law enforcement, entre outros especialistas nessa área, é que metadados, muitas vezes, eles são, inclusive, fontes mais confiáveis para você angariar evidências do que o próprio conteúdo da comunicação. Por exemplo, muitas vezes o conteúdo da comunicação ele pode ser dissimulado pelas partes do processo comunicacional, algo que é muito mais difícil de você fazer com metadados, porque é o próprio sistema operacional ou a arquitetura de comunicação que você está utilizando que vai gerar esses metadados, né? Inclusive, tem frases muito caricatas dizendo assim, é difícil você mentir sobre os metadados, o que não é o mesmo com relação ao conteúdo da comunicação. E aí, esses próprios especialistas, enfim, e a literatura, relatórios de pesquisa, na verdade, apontam que a gente vive, assim, numa era de ouro da vigilância, no sentido de que nunca houve tantos rastros, evidências e dados para facilitar o processo de persecução, né? E aí fica a reflexão, né? Dentro do que a gente já tem de metadados e até mesmo do que se permite ou se colocaria para ampliar a questão de metadados, é realmente proporcional? E aí eu chego no meu sexto ponto. Eu acho que dentro das propostas que estão sendo debatidas e discutidas, talvez aquela que, ainda que seja bastante problemática, mas talvez seja aquela que tem uma interferência mais proporcional,
vamos colocar assim, frente às outras, seja essa perspectiva apresentada pela Comissão de Juristas da LGPD Penal, né, que veio a público, que é a perspectiva de guardar dados não de maneira preventiva, mas de maneira prospectiva, uma vez que você tem ali um suspeito ou um alvo a ser identificado, a fazer o caminho de volta. Me parece que isso concilia com o princípio da presunção da inocência, para além daqueles outros que eu mencionei, como direito de reunião, proteção de dados pessoais, não apenas privacidade. Né? Então, de todas essas alternativas que acho que estão na mesa, e é isso que a Associação Data Privacy Brasil vai fazer ao atualizar a nossa nota técnica, é tentar comparar, não necessariamente dizer que uma é melhor que a outra, mas comparar qual que é o nível de interferência sobre esses direitos que estão sendo tensionados. Né? A gente concorda com isso, e a gente concorda, inclusive, ao dizer que nenhum desses direitos eles são absolutos. Né? Eles podem ser relativizados, mas dentro de parâmetros mínimos de proporcionalidade. E aí, o que me parece que talvez seja um elemento de consenso aqui, acho que a gente vale a pena investir energia sobre isso, é que definitivamente o fenômeno da desinformação é um fenômeno multifacetado, né? Isso apareceu muito na fala da Renata, relembrando a perspectiva de como que a concentração e questões até mesmo que podem ser investigadas de práticas anticompetitivas acirrou isso, a própria perspectiva trazida pelo professor Pablo, que não adianta apenas criar instrumentos que irão permitir a responsabilização, mas também entender como que já agora uma resposta imediata, e não apenas imediata, pode, digamos assim, criar uma arquitetura para controlar a viralização, ou pelo menos ter uma arquitetura que reduziria esse impacto. Então, do ponto de vista pelo qual a gente tem analisado o tema, entender quais dessas medidas são mais proporcionais em termos de criar uma trilha auditável, uma rastreabilidade, e isso, a proposta de metadados prospectivo, acho que ajuda, acho que ela é sim eficiente, mas não apostar todas as fichas apenas nisso. Isso precisa ser conjugado com outras respostas do ponto de vista de arquitetura que foram tocadas aqui, de que, para além de medidas de responsabilização, a gente também precisa entender como que a perspectiva de viralização dessa própria arquitetura da comunicação criada, ela poderia também ser endereçada. E aí me parece que a gente chega potencialmente num arranjo onde o custo-benefício dessas medidas e, sobretudo, da interferência nessa série de direitos que eu mencionei, que não é apenas da privacidade, não é apenas da proteção de dados pessoais, tende a ser proporcional. Então é isso, queria agradecer mais uma vez pelo convite e estou ansioso para a gente poder trocar ainda mais reflexões sobre. Muito legal, Bruno, obrigado por temperar ainda mais esse caldo aqui tão bom que nós estamos debatendo. Acho que esse ponto que você coloca aqui, né, dos vários relevantes, sobre a eficácia, né, da arquitetura do artigo 10, ou seja, será que aqueles que efetivamente são especializados em disseminar conteúdo nocivo em massa, eles não se protegeriam suficientemente quanto aqueles outros que praticam um ativismo lícito e, portanto, trariam mais risco que benefícios em termos de metadados em relação ao artigo 10? Acho que esse ponto também é super relevante. Sobre a proposta, né, da Comissão de Juristas da LGPD Penal, e acho que o Marcos comentou um pouquinho sobre esse ponto também, né, a questão de não se guardar dados preventivamente, mas sim se ter um determinado comando, possivelmente judicial, para determinado usuário, para aí sim passar a se guardar dados de forma prospectiva. Será que esse ponto, a partir do momento que haja, né, se a gente superar esse limite, será que esse ponto não traria também uma discussão sobre quebra de criptografia, né, que está aqui um consenso de que tem que se ter criptografia, né, e também, acho que o Urupá também comentou essa questão última que você colocou, de se ter cada vez mais arquiteturas algorítmicas para dificultar, né, o conteúdo em massa de uma forma
geral, né? Então, acho que assim, para a gente gerar aqui os debates, e queria colocar aqui a Samara também dentro desses debates, Samara, fica à vontade, né? Acho que o primeiro ponto é o artigo 10, na forma que ele está hoje. Vocês acreditam que ele quebra a criptografia das comunicações? Acho que esse é um ponto. E superado esse ponto, mesmo que ele não quebre a criptografia, a guarda prévia de metadados diante dos riscos que foram colocados aqui são suficientes em termos do perigo que esse artigo 10 representa versus os benefícios, para que não se tenha uma guarda de logs preventivo, de metadados preventivamente, e somente posteriormente a determinado perfil que possa estar sendo investigado com uma ordem judicial, ou seja, ponderando todos esses riscos que a gente está aqui conversando, né? E também daqueles gatilhos que estão previstos no artigo 10, né? Ou seja, veiculadas em encaminhamento em massa pelo prazo de 3 meses, mais de 5 usuários, intervalo de até 15 dias, não se aplica a mais de 1.000 usuários, precisa de ordem judicial. Somando esses gatilhos do artigo 10, mesmo assim, queria entender se para vocês é um perigo demasiado versus os benefícios que foram tratados aqui, e se, na opinião de vocês, isso não se trata de uma quebra de criptografia, e sim um perigo de guarda de metadados preventivamente. Queria iniciar os debates aí, na opinião de vocês, sobre isso. Se a gente puder ser mais objetivo, a gente consegue aqui conduzir melhor. O que vocês acham? Samara, você quer começar você, então, aqui com os debates? Oni, você quer que eu fale ou que eu faça uma pergunta? Eu quero que você responda agora. Eu queria fazer mais uma pergunta, né? Mas pode perguntar depois também, vamos lá. Tá bom. Então sou eu já respondendo? Por favor. Na verdade, eu acho que essa questão do debate do artigo 10, eu acho que para além do... Falar isso, eu tenho quanto tempo? 2 minutos? Vamos lá, máximo 2 minutos, pode ser? 2 minutos, acho que é uma boa. Eu acho que essa questão do artigo 10, ela talvez está colocada de uma maneira equivocada. Eu acho que é hora, e a gente ainda tem tempo para isso, felizmente, ainda que seja pouco, é hora da gente revisar as alternativas. E, para mim, é importante que a gente, revisando essas alternativas, tenha alguns cuidados. Primeiro, que a gente consiga fazer uma conceituação que separe a comunicação de massa da comunicação privada. Separando essas duas comunicações, comunicação de massa de comunicação privada, inclusive eu acho que um dos critérios para a separação dessas duas comunicações deveria ser o critério da porta de entrada. Então, a maneira pela qual as pessoas ingressam nos grupos, ou aqueles grupos são criados, então a gente tem ali muitos grupos de links públicos, muitas coisas que circulam de forma ampla. Eu não acho que essas comunicações são comunicações privadas e não acho que elas devem ser protegidas como tal. Então, para mim, a gente tem que talvez não estar discutindo necessariamente o artigo 10 como ele está, mas criar uma alternativa, porque também a gente não pode deixar esse tema sem nenhum tipo de regulação. E eu acho que isso é o mais importante. Para mim, a alternativa regulatória ela tem que ter o critério da divisão entre comunicação de massa e comunicação privada. E a comunicação de massa, eu acho que ela tem que ser regulada da mesma forma que as redes sociais estão colocadas hoje. Então, na mesma regulação, marco civil, toda LGPD, toda aplicação que a gente aplica hoje para as redes sociais deveria também ser aplicada para a comunicação de massa que está dentro dos aplicativos de mensageria. Eu acho que esse é um critério que seria interessante. E eu acho que dessa maneira a gente conseguiria talvez sair um pouco dessa discussão que ficou muito carregada, eu acho que inclusive muito carregada até de não interpretações, de alguns tabus, e conseguir realmente avançar para um controle e algo que contribua dentro do PL 2630. Legal, Samara. Só para confirmar, então, para comunicações de massa seria um gatilho para se ter a guarda prévia dos logs, como nos registros de aplicações de internet, é isso? E não a posteriori. Não, é que eu acho que na comunicação de massa a gente deveria, inclusive, discutir se não tem que ter uma forma de registro, assim como a gente tem nas redes sociais.
a gente teria que ter uma forma de registro, assim como a gente tem nas redes sociais. Eu acho que a comunicação de massa, a gente chegando num conceito interessante, ela tem que ser avaliada da mesma forma que a comunicação de redes sociais, porque eu acho que as duas são iguais. A questão é que a gente vai ter uma dificuldade de estabelecer qual é o critério para a comunicação de massa dentro dos aplicativos de mensageria. E, para mim, o desafio está aí. Bacana. Renata, posso passar para você a palavra agora? Então, vamos lá. Pode. Eu sigo achando que a proposta tal qual está aprovada no Senado, do artigo 10, ela tem, de fato, apesar de haver essa tentativa de distinção do que é público e do que ou de massa e do que é interpessoal privado, essa distinção ela não é explícita, né, na discussão, assim, não está conceituada de forma explícita, então as pessoas têm dificuldade de verificar isso, e acho que o recorte ele é muito, digamos assim, baixo, né? Porque qualquer usuário que compartilhe 5 mensagens, ele pode estar sob esse crivo, né? Então, eu acho que, conforme, da maneira como está aprovado, de fato, essa guarda prévia de dados, ela é massiva e excessiva e ela pode gerar violações. Então, há um acordo que foi construído aí de que, da maneira como foi desenhada inicialmente, ela realmente é uma proposta que ela viola, né, a presunção da inocência e uma série de coisas, inclusive podendo atingir a comunicação privada. Essa é a minha percepção. Por isso que eu acho que, a despeito das dificuldades, e eu acho que a gente tem que entender assim, nós vamos partir da mesma análise, né? Porque senão a gente também cai numa situação seguinte, olha, o WhatsApp, não. Os serviços de mensagem instantânea, WhatsApp, Telegram, eles estão tendo um impacto negativo para o interesse público, para a sociedade, para a democracia? Se nós considerarmos que sim, nós precisamos enfrentar alguma forma de resolver esse problema, por mais que não tenha bala de prata, porque a burla do agente malicioso, ela sempre poderá existir, mas você tem vários mecanismos para cercar isso, né? Então, senão a gente fica meio paralisado. Olha, é o problema, e eu concordo, a gente tem que ser proporcional. Eu acho que o caminho é esse caminho que a Samara aponta, ou seja, como ter uma distinção, e esse é o grande desafio, né? Mais explícito do que é a comunicação privada, que tem que ser protegida com todas as garantias, e do que é uma comunicação que hoje está sendo usada como uma comunicação de massa, né? E que precisaria ter um escrutínio público maior. É por rastreabilidade? É por outro dispositivo? Acho que a gente tem que discutir isso. Mas eu acho que esse é o caminho para que a gente enfrente o problema. Bacana, Renata, obrigado. E só, assim, também aqui para o debate, contribuindo, sem entrar no mérito, porque felizmente eu estou aqui como moderador hoje do artigo 10, se eu acho positivo ou negativo, mas pelo que eu entendo do artigo 10, ele tenta trazer essa distinção, né, por meio daqueles gatilhos. Ele tenta diferenciar, porque aí seria o momento da guarda desses logs para viabilizar uma potencial identificação. Se é o melhor formato ou não, é o que a gente está discutindo aqui, mas que ele tenta trazer esse gatilho, ele tenta, né? Pablo, por favor. Vou tentar ser super rápido, né? Me surpreende bastante a essas alturas do debate, nós já temos 1 ano e meio do debate, se dizer que a proposta que está lá no artigo 10 quebra a criptografia. Isso é uma coisa totalmente descabida, desconhecimento da arquitetura de funcionamento, de como funciona a criptografia e o encaminhamento de mensagens no WhatsApp. Mas não existe, esse debate não existe, isso é pura, não faz o menor cabimento. Eu contei na minha fala como funciona o encaminhamento de mensagem, ele é guardado no servidor, você não quebrou criptografia nenhuma. Você guardou o metadado do conteúdo e você guardou a identificação do usuário e o quantitativo de quem. Isso não quebra a criptografia. A criptografia ela é revelada quando um destinatário
tudo só parte quando um destinatário revelou. Um destinatário foi descriptografado no telefone de alguém, ele fala, opa, peraí, isso tem um problema. Essa discussão não deveria existir, no meu ver. A segunda coisa que eu queria chamar a atenção é que nós temos 1 ano e meio de debate, e eu acho que falta um sentido de urgência que mostra a falta de outras alternativas. Nós não temos só liberdade de expressão e direito à privacidade para proteger. Se todo mundo está vivendo no Brasil, sabe o tamanho do problema que está acontecendo. Nós temos campanhas contra a democracia. Não sei nem se a gente chega em 2022. Nós temos campanhas de ódio completamente estruturadas. Morreu milhares, não estou exagerando, não é recurso retórico, morreu milhares de pessoas por desinformação sobre Covid. A coisa é absolutamente urgente. 1 ano e meio e não há nenhuma resposta alternativa. Se você vê a evolução da proposta do artigo 10, ela foi cercada de proteções adicionais. Ela é uma proposta equilibrada, porque tem outros direitos a serem protegidos. Tem situações completamente urgentes, né? Então, ela descarta dados quando uma mensagem não viraliza, ela só vai, acesso a esses dados só dá por meio de ordem judicial, esses dados precisam ser guardados de maneira segura, eles só podem ser, em versões adicionais aí que estão propostas, eles só podem ser acessados por um determinado conjunto de ilícitos. Ela está cercada de todas as garantias. Esse problema foi pensado e cada vez foi cercado mais de proteções para criar um equilíbrio. E nesse 1 ano e meio, que proposta alternativa foi colocada para o problema real que nós estamos vivendo, está ameaçando a democracia brasileira, a saúde das pessoas? Essa proposta que a empresa colocou, porque quem colocou essa proposta de fazer uma espécie de grampo de metadados foi o WhatsApp, é uma proposta que me ofende. Ela me ofende porque ela já existe, o Ministério Público já pede esses metadados, propor uma saída que já existe para não fazer nada, que é o que o WhatsApp está fazendo. Ele quer que a gente continue como está, porque lá, no Palo Alto, lá na Califórnia, não está acontecendo nada. Entendeu? Eles tiraram o Trump de lá, eles não usam o WhatsApp, mas aqui no Brasil nós estamos numa situação grave. Nós precisamos pensar alternativas eficazes para um problema. Não eficazes no sentido, não é bala de prata, mas não é pelo fato de não ter bala de prata que a gente não faz nada. A gente permanece assim, vendo a democracia brasileira ruir, grupos organizados conspirando contra as instituições democráticas, grupos organizados conspirando contra a saúde pública, fazendo discurso de ódio de maneira reiterada, e a gente assiste isso porque a gente só olha para um direito. A gente só olha para um direito, a gente não equilibra e não oferece nenhum, não faz nenhum esforço para encontrar uma solução alternativa. Isso é completamente descabido. Isso é completamente descabido. Tem outras medidas, né? Aí, mais recentemente, no debate, foi proposta uma medida muito mais radical, ao meu ver, que é simplesmente proíbe o encaminhamento. Não tem retenção de dado nenhum. Proíbe o reencaminhamento para múltiplos destinatários. Acaba com a viralização, acaba com corrente. É uma medida, não protege. Vamos encampar? Eu topo encampar. Uma medida mais drástica, viola mais a liberdade econômica das empresas, o WhatsApp não vai gostar, mas a gente tem outras coisas, não é só a liberdade econômica da empresa que a gente tem que proteger, a gente tem que proteger a democracia brasileira, a gente tem que proteger a saúde dos brasileiros, a gente tem que proteger as minorias que estão sendo atacadas por essas campanhas estruturadas. Não fazer nada não deveria ser uma alternativa, ao meu ver. Obrigado, Pablo. Vou passar agora para o Urupá. Bom, apesar, realmente, em nenhum momento o artigo 10, eu vou dialogar com os seus pontos disparadores, Rony. Realmente o artigo 10 ele não pontua a questão da criptografia de uma maneira nítida. Mas, a partir do momento que você cria qualquer possibilidade de coleta massiva de metadados e que você possibilita uma classificação mínima entre conteúdo lícito e o que é ilícito, ali, por exemplo, descrito no próprio parágrafo 3º, apesar de estar escrito daquela forma para fim de investigação, mas há um contato mínimo ali com uma mensagem, de um suposto, uma mensagem massiva, guardada de maneira massiva, digamos assim, de alguém, que inclusive pode ser de qualquer um de nós, por exemplo, para o fim de investigação, há uma análise, então, do mínimo do conteúdo ali. Então, nesse sentido, não há uma quebra da criptografia, mas há uma fragilidade desse recurso. E qualquer sensação de fragilidade desse recurso pode levar a uma sensação de própria insegurança na privacidade, na forma de como essas mensagens são enviadas.
Sobre a questão, um ponto que eu esqueci de falar, Rony, sobre a questão do envio massivo de mensagens, o que eu acho que poderia ser colocado, e uma das alternativas, enfim, que pode merecer mais debates, mais acúmulos, por exemplo, é não colocar isso de uma maneira explícita na lei, mas colocar isso, por exemplo, de uma maneira como no código de conduta que vai ser elaborado ali pelo conselho, enfim, amadurecido, com os representantes do conselho que é previsto na própria legislação, que ele prevê a criação desse conselho, e a partir da elaboração desse código de conduta. É possível que, por exemplo, dentro desse regramento, essas pessoas cheguem, e aí você pode ouvir, por exemplo, como tem isso na internet no Brasil, há uma modelagem que regule e aponte o que poderia ser classificado esse aspecto do envio massivo de mensagens, regramentos e aspectos afins. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Que isso não estaria explícito na lei, a gente não colocaria isso na lei de uma maneira direta, mas colocaria apontando que, inclusive, esse problema da comunicação é um envio massivo de uma mensagem. Como é que isso poderia ser regulado? Não na legislação em si, mas, por exemplo, nesse código de conduta. É uma das saídas apontadas e que entendemos ser pertinente, porque ela não amarra legalmente, né? O código de conduta pode ser adaptado conforme, inclusive, a geração da própria plataforma, conforme ela for surgindo, ela vai se adaptando, ela vai criando, porque uma mudança legal só surge através de outra mudança legal, né? Nós, quem aqui do campo do direito, sabe que isso pode demorar anos, sofremos com esse problema, temos uma série de outros problemas ocasionados por causa de uma linha numa legislação. Então, esse é um ponto que eu queria destacar sobre o envio massivo de mensagens e sobre o aspecto em si da criptografia. Realmente, o artigo não cita a criptografia, não pontua isso de maneira explícita, mas quando você cria uma categoria de mensagem ilícita versus mensagem ilícita, por exemplo, como é que isso vai ser analisado? Como é que a gente pode colocar isso daí na prática? Legal, Urupá. E Pablo, só comentando, obviamente fiz algumas perguntas aqui de forma retórica, porque não necessariamente o nosso público consegue distinguir essa questão de metadados, comunicação de mensagem, o que é criptografado, o que está fora da criptografia. Então, acho que é importante, e também na audiência pública que a gente teve, participamos nessa específica, eu e o Pablo, vocês participaram de outras, possivelmente. Esse foi um debate bastante intenso sobre se quebra a criptografia, se não quebra a criptografia, e também o nome do nosso painel traz essa questão da criptografia. Então, acho que é importante contextualizar esses pontos, e acho que essa consideração que você colocou, né, e também a Renata e a Samara e o Pablo, da distinção do que é encaminhamento em massa, e aí só trazer para fora da lei, né, o que significa isso então, né, para a lei continuar sendo agnóstica tecnologicamente, ela traz, obviamente, a distinção do que é interpessoal e do que é massa, e talvez por meio de regulamento próprio, aí sim descrever o que seria considerado em massa para ter essa guarda, enfim, desses logs. Obrigado, Urupá, bacana. Bione, por favor. Obrigado, Rony. Então, eu me somo muito ao que foi dito anteriormente. A questão em si do ponto crucial da proposta do artigo 10, não é em si apenas a criptografia, mas, sobretudo, o alargamento do dever de retenção de metadados preventivo. E, nesse sentido, me parece que alarga, é mais do que, por exemplo, coloca o próprio Marco Civil da Internet, alarga os metadados que devem ser retidos. É essa direção que está sendo colocada no artigo 10 e em outras propostas alternativas, e por isso que ela é problemática no meu ponto de vista. E aí, estou de acordo com o Pablo, a gente tem que realmente olhar para o cenário brasileiro, que é um cenário em que ele bem descreveu que o fenômeno de desinformação é bem distinto de outros, e, sobretudo, dos riscos que nós hoje vivenciamos no Brasil, né? O que a gente está vendo são casos chegando no Supremo Tribunal Federal, onde que a constituição de enormes bases de dados pessoais podem ser potencialmente abusadas, né? E aí fica a pergunta, criando essa grande base de dados, ela não será potencialmente abusada? E faço novamente o meu ponto dentro da minha fala. Quem que vai ser empurrado para essa base de dados? Não serão ativistas, minorias, jornalistas que se utilizam também dessa plataforma para de alguma forma se mobilizar? Estarão lá dentro justamente
organizações ou pessoas que conseguiriam sofisticar e já estão sofisticando seus meios para ser um ponto cego nessa arquitetura de rastreabilidade? Acho que o ponto principal é o custo-benefício e, consequentemente, o nível de proporcionalidade que vai, de certa maneira, intervir numa série de direitos, que não é apenas privacidade, não é apenas proteção de dados pessoais, direito de reunião e também, sobretudo, que eu acho que é o principal, presunção de inocência. E, com certeza, a gente não pode ficar no status quo ante. A gente tem que olhar para outras medidas e aí, como eu finalizei, acho que não passa apenas por entender qual que é o caminho da responsabilização, mas também entender qual que é o caminho de redefinir, eventualmente, a arquitetura, partindo do pressuposto que o ponto principal e central é essa perspectiva de viralização. E aí, regulação serve para isso, para conciliar interesses econômicos, muitas vezes, das plataformas, frente a uma série de outros direitos fundamentais nossos, né, dos cidadãos. Muito bacana, Bione, obrigado. Pessoal, 10h36 agora, queria agradecer demais a presença de vocês, o debate, assim, sempre é muito enriquecedor em temas tão polêmicos e novamente, com colisão de direitos fundamentais, né? Eu acho assim, eu acho que é interessante a gente pegar um pouco do que a gente já tem para esse momento, e eu volto aqui à questão do Marco Civil da Internet. Quando eu falei do Marco Civil da Internet, eu ressaltei que não o Bruno tem razão, não são os mesmos tipos de dados que tem um previsto com o outro, não são. Mas eu acho que talvez uma questão relevante fosse entender sobre a perspectiva de investigações, o quanto que aguarda lá por 6 meses do Marco Civil da Internet, sim, ajuda a investigar, né, a polícia, as autoridades, ilícitos civis conseguem ser investigados graças à guarda dos registros de acesso à aplicação, e quantos a gente já teve de violação em relação a direitos e garantias fundamentais daqueles que agem licitamente, que é a grande maioria em relação a isso. Ou seja, valeu a pena, lá no Marco Civil da Internet, a gente prever a guarda por 6 meses? Ou não? Isso está trazendo mais malefícios do que benefícios, ponderando, novamente, que não são equivalentes esses mesmos tipos de logs. Enfim, pessoal, super obrigado, um bom dia a todos, agradeço também a quem está nos assistindo e ao Instituto por esse painel maravilhoso. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigada. Até mais, gente. Obrigado pelo debate, gente. Muito bom. Obrigada, gente. Tchau.